O verdadeiro Jesus da Bíblia, um ser eterno ou um ser que teve princípio e foi criado? É isso que a gente está analisando, esse é o sexto e último vídeo que a gente está fazendo. Nós vamos destacar aqui as palavras do próprio Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Todas as traduções trazem uma leitura muito parecida em todos os versículos, exceto a última que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui nós temos a palavra de Jesus Cristo por meio do anjo ao apóstolo João. E como que ele se identifica? Ele diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Note que o princípio da criação de Deus aparece em todos os textos, exceto na Nova Versão Internacional, porque ela sabe, né, os tradutores aqui, os editores, sabem que princípio aqui tem o sentido de início, de começo da criação de Deus. Não que Jesus seja o iniciador da criação, mas é por onde Deus começou a criar. Então, para tentar mudar um pouquinho o sentido, então, em vez de princípio, eles colocaram soberano da criação, tá? Mas não adianta tentar fazer, né, esses malabarismos, essas cambalhotas com a Bíblia para tentar mudar o verdadeiro sentido da palavra, né? Porque a palavra arche, que você está vendo aqui, ó, ou arque, não tem nada a ver com soberano, mas sim com realmente princípio, começo de alguma coisa. Como está em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. Quando vem a palavra princípio, vem na sua cabeça, né? No começo de alguma coisa, no começo do tempo de alguma coisa. Então a palavra arque, o arche, tem o sentido de princípio, começo, né? Início de algo. Então Jesus, ele é o início da criação de Deus, é por onde Deus iniciou toda a sua criação, sendo ele a primeira criação, conforme a gente mostrou nos vídeos anteriores. E aqui nós temos as palavras de quem? Do próprio Jesus afirmando ser o começo da criação de Deus. Então, se o próprio Jesus afirma isso, quem é que vai questionar? Mas infelizmente aqueles que questionam e tentam dizer sobre Jesus algo que ele próprio nunca disse, né? De ser eterno, ser Deus, ser todo-poderoso, alguma coisa assim. Então, o todo-poderoso não tem princípio e origem. Jesus, ele tem princípio ou tem origem, conforme o texto está aqui, tá bom? Então, essa palavra aqui que nós vemos aqui, ó, tá? Arque, né? Arque, ela tem realmente o sentido de origem e começo de algo, de alguma coisa, tá? Se aqui estivesse escrito archon ou archomai, poderia até ser traduzido por soberano, mas não é o caso, tá? Archon ou archomai significa chefe, soberano, né? Líder, nesse sentido, tá? Aquele que começa, né? Aí sim, mas não é, é a simples, é a forma raiz mais simples do sentido mesmo, né, da palavra, indicando ser começo, origem de alguma coisa, tá? E não líder, chefe, né, conforme vocês estão vendo aqui, e que essa tradução que erroneamente fez, tá bom? Para quem entende de grego, né, perfeitamente, não é o meu caso, se você fizer um estudo, você vai perceber que toda essa frase aqui, ela está chamada no genitivo, de posse, né? Então, a criação aqui, ó, quitícios, tuteu, a criação é de Deus, por isso que está escrito aqui, criação de Deus. Tá? Deus é o dono da criação, tá? Então a criação é de Deus, ela pertence a Deus, tá? E essa palavrinha aqui, com essa também estão no genitivo. Portanto, aquele intitulado aqui de princípio, ele pertence a essa classe aqui, que por sua vez pertence a essa aqui, tá? Então o princípio aqui, ele é da criação, por isso que é colocado aqui, ó, começo da criação, tá? Então ele pertence à criação que é de Deus. Não tem jeito da pessoa fugir, né, do sentido correto desse texto aqui. Então, portanto, Jesus, ele é a origem, o começo da criação de Deus, no sentido de ser o primeiro ser criado. E quem que afirma isso? O próprio Jesus afirmou, né? Será que alguém vai questionar isso? Bom, tem que ser muito corajoso, né, para questionar as palavras do próprio Jesus Cristo, ok? Então está aí, findando essa série, portanto, né, deixando claro aí que Jesus é o Filho de Deus, o primeiro, né, primeiro ser criado, aquele por onde Deus iniciou toda a sua criação. E para nós encerrarmos aqui, ficou claro aí com as palavras do próprio Jesus Cristo, ok? Espero que tenham gostado dessa série que a gente fez. Vamos colocar outros vídeos aqui interessantes também, com matérias assim bastante profundas para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de Jeová, o Deus soberano, e também de seu Filho, o princípio da criação, Jesus Cristo.